Oi, hoje eu vou falar sobre uma crônica que se chama Estava Escrito nas Estrelas. Lá ao longo da crônica vai aparecer a seguinte expressão latina, alia jacta est, que quer dizer exatamente a sorte está lançada. Então esse é o tema dessa crônica. Esse texto vai abordar assim, de maneira simbólica essas encruzilhadas que a gente às vezes se vê na vida, diante de algumas situações, né? Que caminho tomar, por onde eu vou e agora o que eu faço? A gente às vezes não se vê assim nessa situação. Então, esse é o tema dessa crônica, estava escrito nas estrelas, que, como eu disse, vai abordar de maneira simbólica esses caminhos que a gente vê tantas vezes assim, números, e a gente fica nessa indecisão, não sabe como tomar. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa expressão latina, alia jacta est. Muita gente já deve conhecer essa expressão. Ela teria sido dita pelo general romano, o Caio Júlio César, né? Ele já tinha vencido, né, inúmeras batalhas lá, conquistou a Gália e já estava cheio de glórias. E ele estava retornando, ele era pai da esposa do Pompeu. E o Pompeu, eles eram aliados, né? Porque, afinal de contas, o Pompeu era marido da filha dele, da Júlia, né? E ele e o Pompeu, eles tinham essa relação familiar, e o Pompeu ficou em Roma enquanto o Júlio César ele foi fazer as conquistas, e ele ficou assim muito famoso, ficou muito respeitado, porque ele tinha glória, ele tinha conquistado vários países ali no entorno, né? E acontece que a Júlia, que era esposa do Pompeu, ela e filha do Caio Júlio César, ela morre de parto. E aí a aliança entre os dois se quebra. E aí o Pompeu, já lá no Senado, começa a se articular e manda porque ele sabia, né, agora que a gente não tem mais relação familiar, né, ou sou eu ou é ele. Então ele vai entrar aqui, vai querer dominar tudo e ficar com todas as glórias. Aí o Pompeu foi e falou, não, vou delimitar meu espaço e vou aqui mandar dizer pro Júlio César que ele não pode atravessar com seu exército o rio. Esse rio, na verdade, é um riacho, se chama Rubicão, né? E conta a história que o César, ele ficou ali no Rubicão com seu exército uma noite inteira pensando, né? O que ele ia fazer. Por isso que a gente diz que todos nós temos o nosso Rubicão na nossa vida, né? E o Caio ficou lá, o Caio Júlio César ficou lá com seu exército pensando no que ele ia fazer, qual a decisão ele ia tomar. Porque o Pompeu já disse, olha, César, não entre em Roma com seu exército. E aí, depois de um dia inteiro pensando, lá pelas tantas, o Caio Júlio César resolve atravessar o Rubicão, contrariando as ordens do Pompeu. E aí a história vai dizer o que vai acontecer, eles vão entrar em guerra. E isso tudo eu estou te falando para vocês porque a gente tem muito isso na nossa vida, né? Não só rios como o Rubicão. E até falam que esse rio é um riacho assim muito sem aura, né? Que os professores de história lá da Itália vão orgulhosos de levar seus alunos lá para ver o Rubicão. E aí os alunos olham aquilo assim e falam, isso aqui é o Rubicão. E os professores, aqui César passou uma noite inteira com os seus soldados para decidir se ia entrar em Roma e tal. E as crianças lá, os alunos, olham para aquele rio e falam, poxa, mas que coisa mais sem aura. E assim, nós temos os nossos Rubicões, né, na nossa vida, aquele momento que a gente para pensar o que a gente vai fazer. Não só Rubicões, mas também mediterrâneos, né? Agora, para a gente falar de uma coisa super atual, a gente tem esses obstáculos que nos impedem e às vezes a gente fica ali muito tempo diante daquele obstáculo,
perde muito tempo fazendo, né, conjecturas do que vai ser, do que pode ser, e aí resolve atravessar, e aí o que acontece, né? Então, essa crônica, esse texto que está lá no livro, Livro-me, ela vai abordar exatamente este tema, né? Falando sobre os Rubicões, os Mediterrâneos e os obstáculos que se interpõem em nossa vida e que muitas vezes, diante dos quais nós somos compelidos, né, a parar, pensar e decidir. E aí, a decisão? Como é que é a decisão? Será que a escolha é sempre acertada? Será que a gente erra e tem que voltar e fazer tudo de novo? Estava escrito nas estrelas, então vai falar sobre esse tema, sobre essas dificuldades, esses obstáculos. Eu espero que vocês gostem e, se vocês gostarem, por favor, deixem aqui embaixo suas impressões nos comentários. Até mais!